Olá, amigos e amigas do canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e neste canal nós temos desenvolvido playlists acadêmicas com assuntos bem específicos da engenharia elétrica. Mas eu senti o desejo de produzir um vídeo com algum assunto mais abrangente que fosse do interesse de pessoas que não são exatamente ligadas a esta área. Então aqui está a minha esposa, ela não é engenheira, ela não é da área técnica, e eu pedi a ela que fizesse uma pergunta sobre algum assunto que ela tem interesse em ouvir e ter explicação. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber a diferença entre corrente farádica e corrente alternada. Corrente farádica e corrente alternada? Sim, Assim você me quebra as pernas. Eu falei que você não é da área técnica. mas eu gostaria de saber. Bom, pessoal, então, deixa eu explicar melhor, né? A minha esposa realmente não é da área técnica, ela tem formação na área de saúde e por muitos anos ela trabalhou com um equipamento que funciona baseado no princípio da corrente farádica. Então essa pergunta é bastante pertinente e nós vamos procurar respondê-la neste vídeo. Venha conosco então. Muito bem, então vamos à pergunta que não quer calar. Qual é a diferença entre corrente alternada e corrente farádica, ou corrente farádica e corrente alternada? Primeiro, vamos definir os termos. Farádica vem de Faraday. Faraday foi uma pessoa, um cientista inglês chamado Michael Faraday, que foi o cara que descobriu o princípio da indução eletromagnética. Isso já faz muito tempo, já tem quase 200 anos. Mas de acordo com este princípio, um campo magnético alternado na presença de um circuito elétrico fechado vai induzir neste circuito uma corrente elétrica alternada. Daí você pode pensar, bom, se o Faraday descobriu a corrente alternada, então corrente alternada e corrente farádica é a mesma coisa, são termos sinônimos. Não é bem isso, existe uma diferença, algumas sutilezas que eu gostaria de explicar melhor agora um pouco mais neste vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, deixe-me falar sobre corrente alternada. A corrente alternada, como o próprio nome já diz, ela é uma corrente que alterna entre um valor máximo positivo e um valor máximo negativo. Se o sistema for equilibrado, em módulo ou em magnitude, estes valores são iguais, porém com sinais contrários. Máximo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, à medida que o tempo vai passando. Isto é corrente alternada. Mas deixe-me fazer mais algumas breves definições aqui que dizem respeito à corrente alternada. Então veja bem, eu destaquei esta curva aqui, é uma senoide, isto aqui é um ciclo da nossa corrente alternada. Então, desse ponto, subindo até o máximo, descendo até zero, descendo até o valor máximo negativo, subindo a zero de novo, isso aqui configura um ciclo da corrente alternada. O tempo para este ciclo acontecer é chamado de período. Então, entre esse zero e este zero, eu tenho um tempo chamado período, ou entre esse valor máximo e esse valor máximo positivo, ou entre esse máximo e esse máximo negativo, então aqui eu tenho um período em segundo. Ok, a quantidade de ciclos em um segundo, então, configura a frequência. A frequência, então, é o número de ciclos por segundo. 1, 2, 3 ciclos em um segundo. Então, a frequência nesta figura aqui seria 3 Hz. Hertz é a unidade da frequência, ok? Muito bem. A corrente alternada é aquela que sai das tomadas aí nas nossas casas, né? No Brasil, ela é produzida majoritariamente em usinas hidrelétricas. Nós temos um sistema, uma matriz energética bastante diversificada, mas a maioria da energia que é produzida no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Então, sai da hidrelétrica em forma de tensão e corrente alternada e chega às nossas casas, enfim, onde consumimos energia em forma de corrente alternada, tensão alternada. Ok? Muito bem. Vou falar mais um pouquinho então. O período é igual a 1 sobre frequência. Se o período é o tempo para um ciclo acontecer
e a frequência é o número de ciclos em 1 segundo, portanto o período é 1 sobre frequência. No nosso caso aqui no Brasil, para o sistema elétrico brasileiro, a frequência é de 60 Hz. Portanto, o período vai ser de 1 sobre 60 ou 0,0167 segundo, ou 16,7 milissegundos. Muito bem. Falar um pouquinho só sobre corrente contínua. A corrente contínua, como o próprio nome fala, diz, né? Ela é contínua, ela não varia, não tem aquela história de máximo positivo e máximo negativo. Teoricamente, ela é constante, como está nesta figura aqui. Por exemplo, é a corrente que é produzida em baterias. Então, o sistema de baterias produz corrente contínua. Muito bem, agora já podemos falar sobre corrente farádica. A corrente farádica, na verdade, é uma sucessão de pulsos com largura que vai de 0,1 a 1 milissegundo e frequência de 50 a 100 Hz. Então, aqui está para ilustrar este gráfico. Aqui eu tenho um pulso. Esse pulso pode ter duração de 0,1 a 1 milissegundo e o período pode ter a duração de 0,01 a 0,02 segundo, ou seja, se a frequência for de 50 Hz, o período dura 0,02 segundo. Se for de 100 Hz, dura 0,01 segundo, ou 10 milissegundos. Muito bem, a forma de onda mais realista para a corrente farádica é algo parecido com este gráfico aqui. Tem então um pulso, aquele pulso com largura de 0,1 a 1 milissegundo, este tempinho de descarga de um sistema de capacitores, novamente o pulso, e assim vai ao longo do tempo. Se você colocar então um osciloscópio para ver a forma de onda da corrente farádica, será algo mais parecido com isto aqui, ok? Aplicações, como eu falei no início do vídeo, na área médica ou na área da estética. Então o pessoal da área médica em algumas aplicações e também o pessoal da área de estética utilizam alguns equipamentos que funcionam baseado nesse princípio, utilizando então a corrente farádica. Está aqui um termo em inglês, Neuromuscular Electrical Stimulation, ou estimulação elétrica neuromuscular. A sigla em inglês NMES. Portanto, esta é a aplicação da corrente farádica. São diversas aplicações onde o músculo é levado a se contrair em intervalos de tempo e desta forma então é produzido um efeito tanto terapêutico quanto estético, ok? Muito bem, então chegamos ao final desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para você. Volto a pedir, dê o seu like, isso é muito importante para nós e não vai te custar nada. Faça sua inscrição no canal se você ainda não fez. Toda semana teremos vídeos aqui, tanto para as nossas playlists acadêmicas, quanto vídeos como este de interesse mais geral. Um grande abraço e até então a próxima aula ou o próximo vídeo. Eu gostaria de saber qual a diferença entre corrente farádica e corrente alternada. Corrente farádica e corrente alternada. Você me quebra as pernas. Eu falei que você não é da área técnica.